O quarto de hospital estava mergulhado num silêncio quase sólido, como se o tempo ali tivesse desacelerado. Só o bip ritmado dos monitores quebrava a monotonia. Um som agudo, repetitivo, que parecia marcar cada segundo de incerteza. A luz fria fluorescente projetava sombras duras nas paredes, enquanto Fernanda, imóvel, encarava o soro escorrer gota por gota, como se aquele fio translúcido carregasse mais que medicação, carregasse a lembrança de tudo que ela estava perdendo. A voz da enfermeira ainda ecoava em sua cabeça, como um sussurro cruel que não parava de reverberar. O diabetes mexe com tudo. Muitas mulheres acham que é o casamento morrendo. Fernanda segurava o celular com mãos trêmulas. A tela iluminava o rosto pálido, revelando olheiras fundas, olhos marejados e um cansaço que parecia não ser só físico. Eram quase 3 da manhã. O mundo dormia, mas ela buscava respostas em silêncio, com a urgência de quem está prestes a perder algo que nem sabe mais nomear. Naquela busca desesperada, entre fóruns esquecidos e artigos mal traduzidos, surgiu um termo que nenhum médico mencionara em 2 anos de consultas: neuropatia autonômica diabética. E, de repente, tudo se encaixou. O afastamento de Rafael, as noites cada vez mais frias e silenciosas, a cama que parecia grande demais, o jeito como os filhos a observavam quando tropeçava sem motivo, ou como desviavam o olhar ao vê-la sentada, exausta, no sofá da sala. Seu corpo estava mudando. E não era apenas uma doença. Era uma desconexão, um esvaziamento, como se a Fernanda de antes tivesse ido embora em silêncio. 3 meses antes, era uma manhã como outra qualquer. O despertador tocou às 6 em ponto, aquele som agudo que sempre a tirava do torpor pesado do sono. Ela esticou o braço no vazio. O lado direito da cama estava frio. Rafael já havia saído. Sem barulho, sem um beijo de despedida. Ela ficou ali, olhando para o teto encardido com manchas de umidade, ouvindo o som do próprio coração, como se algo estivesse errado, mesmo que nada ainda tivesse sido dito. Aos 38 anos, professora de português numa escola municipal em Ribeirão Preto, sua vida era uma engrenagem previsível. Café preto sem açúcar, pão integral com margarina light, metformina. Uma dose de 500 miligramas que ela engolia com o mesmo automatismo de quem respira. Seus filhos ainda dormiam. Pedro, com 12 anos, encolhido feito um gato. Sofia, de 9, com os cabelos espalhados sobre o travesseiro. Por um instante, ela os observou da porta, em silêncio, como quem tenta guardar uma lembrança de paz antes da tempestade. Havia uma serenidade ali que não combinava com o que ela sentia por dentro. Na cozinha, o cheiro do café fresco ainda impregnava o ar. Rafael havia deixado um bilhete na geladeira. Reunião cedo. Volto tarde. Frio. Prático. Nenhuma palavra de afeto. Nenhuma saudade. Ela leu o bilhete e engoliu o nó na garganta com o comprimido. 2 anos. 2 anos desde o diagnóstico. 2 anos de restrições, exames trimestrais, de cortar açúcar, massas, sobremesas nas festas de família. Mas ainda assim algo estava errado. Algo que os exames não captavam. Algo que corroía por dentro, lentamente, sem alarde. Naquela manhã, ao tentar abrir o pote de geleia da Sofia, as mãos falharam. O vidro escorregou, caiu no chão e se quebrou com um estrondo seco. Os estilhaços se espalharam pelo piso como pequenas verdades cortantes. Pedro apareceu na porta da cozinha com os olhos semi-abertos. Mãe, você tá bem? Ela sorriu com esforço, ajoelhada entre os cacos. Claro, filho. Só um acidente bobo. Mas enquanto recolhia os pedaços de vidro, percebeu que suas pernas formigavam tanto que ela mal conseguia sentir os joelhos no chão. O piso parecia gelado demais, quase distante. Como se ela estivesse ali, mas não por inteiro. Na escola, tentou manter a rotina. Primeira aula do dia. Concordância verbal. Um conteúdo que ela dominava com os olhos fechados. Mas algo estranho aconteceu. As letras no quadro começaram a se embaralhar. Oscilavam, dançavam devagar. Ela piscou, apertou os olhos, tentou focar. Nada. Uma névoa fina parecia cobrir tudo. Professora, a senhora tá bem? Perguntou Júlia da primeira fileira. Estou ótima, querida. Mentiu,
sorrindo com os lábios e se apoiando na mesa com disfarce. Mas a verdade é que o formigamento tinha subido. Estava nas coxas, nas costas. Como um alerta mudo que ela fingia não ouvir. Continuou a aula como sempre fazia, fingindo normalidade. Porque, no fundo, era isso que esperavam dela. E era isso que mais a cansava. O que Fernanda ainda não sabia é que aquela dança estranha no quadro negro era só o começo de um colapso que mudaria tudo. As semanas seguintes escorreram como areia fina entre os dedos, lentas, pesadas, quase imperceptíveis, mas cheias de pequenos desastres silenciosos. Fernanda passou a dominar a arte de fingir. Sorrisos sem brilho, piadas ensaiadas, respostas automáticas. Por fora, ela era a mesma. Por dentro, um castelo afundando em areia movediça. Rafael começou a dormir no sofá, justificando que ela se mexia demais durante a noite. Mas Fernanda não precisava de explicações. Ela sentia. Sentia no toque que não vinha mais, no abraço que esfriava antes de acontecer. Ela havia se tornado intocável, como se seu corpo tivesse passado a emitir uma frequência diferente, uma vibração ausente, que afastava, que silenciava. Quando ele se aproximava, quando suas mãos buscavam as dela, algo dentro dela congelava. Não era falta de amor, era ausência de resposta. Um vazio onde antes pulsava desejo, intimidade, calor. Ela inventava desculpas. Enxaqueca, cansaço, sono acumulado. Mas a verdade doía mais que qualquer mentira que conseguisse criar. Numa tarde abafada de quinta-feira, enquanto corrigia provas na sala dos professores, com a luz amarelada refletindo nas folhas rabiscadas, Márcia se aproximou em silêncio. O ar cheirava a café requentado e ansiedade. Fernanda, você tá tão pálida ultimamente? E essa sua mão tá tremendo. Ela escondeu a mão sob a mesa, os dedos agitados como se tivessem vida própria. Fingiu procurar uma caneta na bolsa. É só cansaço, Márcia. Final de semestre, você sabe como é. Mas não era cansaço. Era um esgotamento que parecia vir do fundo dos ossos, como se sua própria estrutura estivesse desmoronando lentamente. Cada pequeno esforço, carregar sacolas, subir a escada, preparar o jantar, parecia cobrar um preço impiedoso. Chegava em casa e os degraus pareciam montanhas. Pedro, com 12 anos, já sabia o momento de estender a mão para ajudá-la. Sofia perguntava com aquela voz doce e curiosa. Mãe, por que você não brinca mais de pular corda comigo? E Fernanda sorria com os olhos cheios d'água, sem conseguir responder. As noites se tornaram os piores momentos. Deitada ao lado de Rafael, ela sentia a cama como uma fronteira, um abismo que crescia centímetro a centímetro. Ele ainda tentava. Puxava conversa, falava dos filhos, dos planos de férias, mas suas palavras flutuavam no ar sem encontrar lugar para pousar. Você não me ama mais? Ele perguntou uma noite, sua voz falhando no escuro. Ela quis dizer que sim, que o amava como quem se agarra a uma tábua no meio do mar, mas não conseguiu. O corpo dela, agora uma prisão sem janelas, não deixava espaço para conexão. Estou cansada, Rafael. Só isso. Mas o cansaço era um véu que cobria tudo, uma névoa que apagava o brilho das pequenas coisas. E então a queda veio. A avalanche começou num tropeço. Depois outro. Depois outro. Em lugares onde não havia obstáculos, suas pernas simplesmente paravam de responder. Certa manhã, descendo para tomar café, o joelho direito cedeu. O chão subiu de repente. Ela caiu, rolando 3 degraus, até que os dedos se agarraram no corrimão com uma força desesperada. O barulho cortou o silêncio da casa como um grito. Sofia chorava, abraçada ao pai. O que está acontecendo com a mamãe? Rafael a ajudou a levantar, mas o toque dele era distante, frio, técnico. Como quem cuida de uma paciente, não de uma mulher, não de uma esposa. Na escola, os episódios se repetiam. Um apagão visual durante a explicação de metáforas. A borda da visão escurecia como cortinas se fechando. Ela se apoiava no quadro, os dedos sujos de giz deixando rastros brancos no vinil verde. Alunos murmuravam. Alguns sacavam os celulares, prontos para registrar mais um tropeço de uma professora que antes era referência. Fernanda respirava fundo. Contava até 10, fingia. Onde estávamos mesmo?
Perguntava, sorrindo como se estivesse tudo bem, mas via nos olhos deles, não era só preocupação, era pena e medo. As consultas médicas eram sempre um círculo vicioso de frustração. Exames normais, Fernanda. Sua glicemia está controlada em 120 miligramas por decilitro. Continue com a metformina. Mas se estava tudo certo, por que tudo nela gritava que algo estava terrivelmente errado? As mãos tremiam para segurar o giz. As palavras escapavam, evaporavam no meio das frases. Era como tentar agarrar fumaça. Ela começou a desconfiar de si mesma. Talvez fosse psicológico. Talvez Rafael tivesse razão ao sussurrar para a mãe, achando que ela não escutava. Acho que ela está com depressão. E então ela recuou. Parou de ir aos encontros. Recusou convites. Inventou desculpas para não aparecer nas reuniões de família. O mundo foi encolhendo até caber nas 4 paredes do quarto. E mesmo ali, ela se sentia estranha. No espelho do banheiro, uma mulher que ela não reconhecia a encarava de volta. Olheiras profundas, pele acinzentada, cabelo sem brilho, caindo em mechas cada vez maiores no ralo do chuveiro. Pedro começou a montar o próprio lanche. Sofia aprendeu a amarrar os cadarços. Rafael parou de perguntar como foi o dia. E enquanto a rotina seguia seu curso, Fernanda se apagava, sem que ninguém realmente notasse. Mas um único detalhe que ninguém percebeu, ainda iria mudar o rumo dessa história. A manhã em que tudo virou do avesso começou como tantas outras. A lousa preenchida de verbos, o cheiro de giz, o ranger das carteiras sendo arrastadas. Fernanda explicava com voz mansa a diferença entre sujeito e predicado. Mas algo estranho começou a acontecer. A sala girava, as paredes pareciam escorrer. As vozes dos alunos se transformaram em um zumbido abafado, como se ela estivesse submersa. E então, silêncio. Escuridão. Quando os olhos se abriram, o teto da sala de aula estava acima dela, embaçado. Ao redor, rostos aflitos. Júlia chorava, segurando sua mão com força, os dedos gelados. Um aluno gritava no corredor pedindo ajuda. A diretora surgiu, com a mão no peito e os olhos arregalados. A ambulância tá vindo, Fernanda! Aguenta firme! O caminho até o hospital foi uma travessia entre a consciência e o nada. Deitada na maca, a sirene cortava o ar abafado de Ribeirão Preto como uma lâmina. O céu passava em pedaços. Tudo era fragmento. Flashes. Rafael correndo pelo corredor desorientado. Os filhos chorando, barrados na porta da emergência. Enfermeiras com vozes apressadas. Mangueiras, monitores, agulhas. Um nome sussurrado. Hipoglicemia severa. Glicose em 42 miligramas por decilitro. 42. Um número. Uma sentença. Um passo do coma. A voz grave e firme do médico plantonista, Dr. Araújo, ecoou mais tarde quando a lucidez começava a voltar. A senhora teve muita sorte, Fernanda. Mais alguns minutos e teria sido irreversível. Ela estava deitada, imobilizada por fios e máquinas, e Rafael ao seu lado. Mas o olhar dele não era só alívio. Havia algo mais. Um incômodo. Um ressentimento contido, como se dissesse: por que você deixou isso acontecer? Por que não me contou que estava assim? Ele perguntou já a sós. Ela quis explicar. Quis dizer que tomava os remédios, que seguia tudo à risca. Que não sabia. Que o corpo dela estava implodindo sem aviso. Mas nada saiu. Apenas o som áspero da respiração. O gosto metálico do medo ainda grudado na língua. Os dias seguintes foram uma sequência de exames. Hemograma completo, função renal, testes neurológicos, hormonais. O corpo dela se tornou um território a ser mapeado, dissecado em números e gráficos. Mas foi a enfermeira Marina quem trouxe o primeiro raio de compreensão. Uma mulher gordinha, de sorriso calmo e mãos macias. Sempre aparecia nas madrugadas, ajeitava o lençol, trazia água fresca e um pouco de paz. Querida, vejo isso direto aqui. Diabetes tipo 2 é traiçoeiro. Ainda mais em mulher. Mexe com tudo. Circulação, desejo, hormônio, cabeça. E ninguém fala. Acham que é frescura, que é preguiça, que é crise de casamento. Mas é o corpo pedindo socorro. Naquela noite, Fernanda não conseguiu dormir. Pegou o celular e mergulhou em artigos, fóruns, vídeos, publicações médicas. As palavras acendiam como alarmes vermelhos. Disfunção sexual.
neuropatia periférica, retinopatia diabética, fadiga por flutuações glicêmicas invisíveis nos exames de rotina. Cada sintoma, cada desconforto, cada sinal que ela havia ignorado ou escondido, tudo fazia sentido agora. E o que antes parecia confusão virou revolta. Ela não estava louca. Ela não era fraca. Estava doente e ninguém havia notado, nem ela mesma. Lágrimas escorriam sem barulho, de raiva, de alívio, de dor. Um choro que não precisava de som, apenas da certeza de que, enfim, havia um nome para o que estava acontecendo. Rafael dormia ao lado, encolhido na poltrona desconfortável do quarto. Mesmo irritado, mesmo exausto, estava ali. E pela primeira vez em muito tempo, Fernanda o olhou com ternura. As rugas marcando as têmporas, o cabelo mais branco, as mãos entrelaçadas sobre o peito como se, mesmo dormindo, buscassem alguma proteção. Ele também estava se desgastando. Ele também não sabia como lidar. Na manhã seguinte, a endocrinologista apareceu. Doutora Kimura. Jovem, mas firme. Olhar clínico e direto, mas com um fundo de empatia que não tentava esconder. Fernanda, seu diabetes está descompensado. Mas não é só glicemia. É o corpo inteiro. Seus hormônios estão desequilibrados. Você desenvolveu neuropatia moderada. Tem sinais iniciais de retinopatia. E mais grave, você está em burnout, exausta, em colapso. A palavra caiu como um peso. Burnout. E pela primeira vez, Fernanda não tentou discordar. Pedro e Sofia foram autorizados a visitá-la naquela tarde. Entraram devagar, as mãos pequenas segurando firme o desenho que Sofia havia feito. 4 pessoas de mãos dadas, sob um arco-íris vibrante. É para você melhorar, mãe. Pedro, tentando ser forte, segurou a mão dela com mais firmeza do que os próprios dedos conseguiam. A gente precisa de você, mãe, inteira. Aquelas palavras, ditas com voz de criança, foram o estalo. Como se algo se rearranjasse dentro dela. Ainda doía, ainda estava frágil. Mas ali, naquele instante, nasceu uma faísca. Esperança. Mais tarde, doutora Kimura voltou com a calma de quem sabia que o caminho seria longo. A senhora vai precisar mudar muita coisa. Medicação, alimentação, sim. Mas principalmente estilo de vida, estresse. E parar de tentar resolver tudo sozinha. Isso é uma reconstrução. Fernanda olhou para Rafael. Ele não disse nada. Apenas estendeu a mão, um gesto simples, mas que naquela hora dizia tudo. Vamos juntos. Mas será que Fernanda estaria pronta para reconstruir sua vida? Ou a doença já havia destruído mais do que ela podia recuperar? A transformação não começou com fogos de artifício. Não houve epifania nem promessas grandiosas. Começou pequena, tão sutil que quase passou despercebida. Foi no silêncio entre uma consulta e outra. No jeito como Fernanda respirava mais fundo antes de levantar da cama. No modo como seus olhos pararam de desviar do espelho. A nova prescrição incluía mais do que comprimidos. Além da metformina ajustada e da insulina de ação lenta aplicada toda noite, vieram 3 novos pilares: psicoterapia, nutrição personalizada e fisioterapia. Mas mais que isso, veio um pacto silencioso entre ela e Rafael. Ele reorganizou a rotina, cancelou reuniões, adiou viagens. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha na sala de espera. A primeira sessão de terapia foi como abrir uma represa. Fernanda se encolheu na poltrona, os olhos fixos no chão, até que as palavras começaram a jorrar, entrecortadas por soluços. Achei que estava perdendo meu marido, meus filhos, minha sanidade. A psicóloga, de fala calma e mãos firmes, não tentou interromper. Você estava perdendo a conexão com seu próprio corpo, Fernanda. Agora, vamos aprender a ouvir de novo. E ela ouviu. As mudanças práticas vieram em ondas suaves. O café da manhã passou a ser um rito. Mesa posta, celulares guardados, risos soltos. Rafael aprendeu a aplicar insulina quando os dedos dela insistiam em falhar. Pedro, curioso e prestativo, descobriu receitas saudáveis na internet. Trazia com orgulho. Mãe, mousse de chocolate com abacate. É permitido! Sofia, sempre falante, virou sua companheira de caminhadas matinais. Os tênis batendo na calçada. As histórias da escola. O cheiro da manhã molhada.
Eram detalhes que voltaram a ter valor. A fisioterapia foi reveladora. O quanto seu corpo havia sido ferido e o quanto ainda podia ser recuperado. Músculos adormecidos voltaram a responder. A dormência deu lugar a sensações. Um dia, descalça no quintal, Fernanda sentiu a grama sob os pés, de verdade. Cada fio tocando sua pele como uma lembrança. 3 meses depois, sentada no consultório, escutou o que antes parecia inalcançável. Glicemia em jejum em 95 miligramas por decilitro. Hemoglobina glicada em 6,2%. Números que significavam controle. Mas era mais que isso. Era Rafael segurando sua mão no sofá enquanto assistiam filmes nas noites de sexta. Era Sofia adormecendo em seu colo, os cílios pesados após uma história. Era Pedro correndo escada acima e ela indo atrás, rindo. Correndo. A vida voltava, e 3 meses depois daquela internação, Fernanda estava de volta ao hospital. Mas desta vez por outro motivo. Estava ali para falar, para dividir, para devolver. A sala era pequena, o ar-condicionado fazia um zumbido suave. Marina, a enfermeira de sorriso acolhedor, conduzia um grupo de mulheres recém-diagnosticadas com diabetes tipo 2. Fernanda observava cada rosto. Ansiedade, medo, silêncio. Eu culpei meu casamento. Começou com a voz baixa, firme. Culpei Rafael. Me culpei. Culpei o trabalho, a rotina, o cansaço. Mas a verdade é que o meu corpo estava tentando me avisar. E eu não sabia como ouvir. Fez-se silêncio. Um tipo de respeito pesado no ar. O diabetes não rouba só o açúcar do sangue. Ele pode levar sua energia, sua libido, sua visão, sua conexão com quem você ama. Uma mulher jovem, olhos marejados, levantou a mão. Mas como você descobriu? Que era o diabetes e não só você? Fernanda sorriu com tristeza e ternura. Foi numa madrugada no celular. Achei um artigo sobre disfunção sexual feminina ligada ao diabetes. Nenhum médico tinha falado. Descobri que 50% das mulheres com diabetes tipo 2 passam por isso. 50%! E ninguém fala. Rafael apareceu na porta. 2 cafés nas mãos. Acenou com o olhar. Aquele gesto sutil que só quem ama entende. Haviam renovado os votos 2 semanas antes. Uma cerimônia simples, no quintal de casa. Pedro e Sofia de padrinhos. Girassóis no chão. Música suave. Não foi o diabetes que quase destruiu o casamento. Foi o silêncio, o isolamento, a falta de informação. O que salvou minha vida. Fernanda continuou. Foi entender que eu não estava quebrada. Eu estava doente. E doença se trata, se compartilha, se enfrenta, juntos. Ao sair do hospital, o sol de Ribeirão Preto a envolveu como um abraço. Rafael pegou sua mão. Ela sentiu. Cada linha, cada textura. Sensações que quase haviam desaparecido. No celular, uma mensagem de Sofia. Mãe, fiz suco verde para quando você chegar. Fernanda sorriu. Porque agora ela conseguia sentir, agora ela ouvia. E agora ela estava viva. Talvez alguém que você conheça esteja passando por isso. Talvez seja você. O corpo fala. E às vezes, para entender o que ele diz, é preciso reaprender uma nova linguagem.